Hoje, graças a Deus, assim, a maioria das pessoas chegam e... eu gosto disso, mas aí tu me fala se Sim. fica bom ou não. Mas acontece muito, assim, de querer e é o sonho. Eu sempre, né, penso assim, dessa forma. Se eu gosto muito de uma coisa, ou de um estilo, ou de, sei lá, algo que eu queira muito, e é o meu sonho, eu vou colocar lá todo o meu dinheiro, ou boa parte do meu dinheiro lá, né? Às vezes as pessoas guardam ou financiam, ou investem, ou enfim, mas passam um tempão Se planejando, né? coloca toda a energia naquilo. E aí é o sonho da vida dela, né? Então, por isso que eu digo, eu não acho que o projeto tem que ter a minha cara, tem que ter a cara do cliente, desde que a gente consiga deixar... É só estético aquilo que ele pediu? Talvez não vai ficar tão bonito quanto eu achava. Então vamos fazer, né? Vamos tentar dar uma outra cara para esse detalhe. Vamos fazer esse detalhe aparecer de outra forma, para que ele fique feliz. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados, no caso de hoje, uma convidada para conversar conosco. O Fala Mais que tem um oferecimento da Cicobi Valcred Sul, do Mercado Marine, também da Panificadora São Pedro, do Restaurante Ligeirinho e da Marker Engenharia. E vamos à apresentação, então, da nossa convidada da semana. Está por aqui hoje a arquiteta Michele Trombetta, ela que vem lá de Xanxerê para participar conosco aqui no Fala Mais, responder muitas dúvidas, trazer sugestões sobre como montar um ambiente legal, agradável para se morar, para se trabalhar, para tudo, né, Michele? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Então vamos iniciar a nossa prosa para conhecer um pouquinho mais sobre acho que inicialmente sobre você mesmo, né, Michele? Fazer uma apresentação e também não só você como pessoa, mas como profissional, né? Então você é xanxerense? Xanxerense, nascida, criada. Nascida e criada em Xanxerê. E a profissão, ela chegou como na tua vida? Então, na verdade, assim, desde antes ainda, sempre falo que já fazem 22 anos que eu trabalho com projeto e quando fala assim, assusta. Assusta pela, né? Já vai achando que a idade... Mas, ainda no segundo grau, a minha família tem marcenaria. Meu pai sempre trabalhou com isso. Há 50 anos ele trabalha com móveis sob medida. Então, ainda quando eu estava no segundo grau, na primeira, segunda série, isso há 20 e poucos anos atrás, ele sentiu, na época não tinha hoje o que nós temos de programas, enfim, então ele fazia projetos à mão. Meu pai é da época do lápis e papel, assim. E aí chegou no momento que ele não conseguia mais, né, fazer os projetos à mão, enfim. E aí ele pensou em fazer um curso para fazer projetos no computador. Mas ele não sabia nem ligar um computador. Então, na época, fui eu. Não sabia o que eu queria fazer da vida ainda. Tinha aquela, né? Pelo fato da marcenaria, a gente já achava que pendia para essa parte de decoração, enfim, a gente não sabia direito o quê. Mas... E fui fazer curso de AutoCAD para poder aprender a mexer um pouquinho, fazer projetos. E aí comecei a trabalhar com ele. E aí até tentei me desviar um pouco na hora do vestibular. Fui fazer para fisioterapia, até passei, mas aí não. Entendi que eu queria, assim, era só para dar aquela contrariada. Mas você gostava, então? Mas eu gostava. E eu já trabalhava, assim, eu me dava bem com isso. Mas, claro, os projetos antigamente eram bem diferentes do que se faz hoje, né? Não era um 3D, não tinha programas de modelação e renderização, assim, né? Mas, então, naquela época, eu fiquei trabalhando um pouquinho com ele, assim, depois aí fiz arquitetura em Xanxerê. E antes de você começar a utilizar o próprio programa, né? Então, o teu pai quis dar essa modernizada no negócio, né? Exato. Utilizar o programa. Mas antes disso, você já estava presente lá na empresa? Já auxiliava, trabalhava? Menos, assim, porque aí estudava, enfim, né? Não tinha ainda tanto... A gente tava sempre... Eu brinco que eu nasci dentro da marcenaria, né? E isso ajuda muito hoje em dia. Digo, nos últimos, né, anos, por conta da profissão, assim. Mas aí eu tinha lá uns 15, 16 anos, então não tava, assim, tão presente, mas tava sempre por lá. Entendia do negócio, via ele fazendo. Ele desenha muito bem, assim. Hoje, claro, não tá mais fazendo, mas projetos, né? E aí ele ensinava como que era, como que perspectiva e tal. E, enfim, aí ele gostava de pintar. Hoje, claro, né? Mudou completamente. E aí ele foi meio resistente, na verdade.
ele só quis partir para modernização porque demorava muito para ele fazer um projeto, né, na mão. Então, aí fomos para... E aí, depois ele foi soltando também. Aí, de início, ele desenhava e me passava. E eu só passava pro computador. Depois, a gente foi aprendendo a criar, enfim, né? Foi entendendo também dos processos. E aí foi. Aí já estava nesse meio, aí comecei a fazer a faculdade de arquitetura, o que facilitou muito também. Sim. Mas você já tinha gosto, então, eu gostava. profissão. Eu tava dividida, assim, mas na verdade, como eu comentei, que eu fiz vestibular para fisioterapia também, mas não era uma, assim, gosto, era só chegou a passar? Chegou a cursar? Não, eu passei, mas não fiz, nem cheguei a ir para matricular. Não. Matricular. Aí já fui para arquitetura, e que era também em Xanxerê, enfim. Sim. E aí eu trabalhava com ele e também facilitou o processo, assim. Aí logo também eu fui para trabalhar num escritório de arquitetura, então desde o começo. Aí eu tinha os 2 empregos, com ele no escritório e a faculdade. Você, aliás, falando, teu pai há 50 anos como marceneiro, e você há 20, pelo menos, trabalhando com isso daí também, né? Eu acho interessante justamente fazer um comparativo entre como era e como está hoje, né? Quais foram as evoluções, porque tu mesmo disse ali do teu pai fazer os projetos à mão, no papel, com lápis. E como é que era antigamente? Os projetos, eles eram feitos também sob medida, porque eu lembro, assim, que os móveis sob medida, eles tiveram um start em algum momento, né? Antes eram todos móveis padrões, né? A casa A tinha a mesa igual a da casa B. Como é que chama? A escrivaninha, o negócio lá da pia, né? Enfim, eram todas meio padronizadas. Em que momento que isso começou a ser personalizado? No nosso caso, no caso do meu pai, ele tem fábrica... Agora eu tô chutando uns 50 anos, mas... acredito que seja mais ou menos isso. Sempre foi sob medida. Sempre foi uma marcenaria, o artesanal mesmo, sabe? A gente fala até hoje que é o feito à mão, assim. Claro, teve muitas evoluções de maquinário, enfim, né? A gente já chega lá. Mas sempre foi sob medida. Então, o processo dele lá era o quê? Ir na casa do cliente, fazia a medição, assim, já muito fina, assim, muito... Ele é muito detalhista, ele até demais, às vezes. Isso foi bom, né? Foi muito bom para ele e para mim também, porque para aprender o caminho. E ele sempre ia lá, tirava a medida e fazia o desenho da cozinha, por exemplo, né? Então, fazia o desenho da cozinha. Eu lembro até hoje que a gente tem até guardado alguns, que quando ele fazia quarto de criança, quarto de casal, enfim, ele desenhava lá a cortina, o computador, aqueles computadores antigos, assim, sabe? Então, ele fazia a tela do computador, a imagem do quadro, tudo isso à mão, assim. Mas hoje, que tu faz um projeto e tira 2, 3, 10, 20 perspectivas, ele tinha que fazer um ângulo e outro, tudo de novo, né? Sei. Então, mas o processo, assim, apesar de ter avançado muito, basicamente é o mesmo, né? Tirar medida na casa do cliente, conversar com o cliente, entender o que ele quer. Só que, claro, na época eram outros materiais, né? Hoje a gente trabalha com materiais mais fáceis. Antigamente era mais madeira com pintura, né? Laqueado ou não, enfim. Depois lâmina. Hoje tem o MDF que é pronto, né? Então, os processos, o formato foi mudando, mas, assim, o básico E é sob medida, é personalizado, de acordo com o cliente. Então, assim, tem uma diferença de móvel sob medida para móvel planejado, né? Produzido em série. Esse não, esse é produzido... Por isso que aí... depois veio, claro, um tempo depois, né? Que eu comecei a trabalhar, aí começou a se encaixar, assim, se confundiu até um pouco, mas aí para conseguir separar uma coisa da outra, né? Dos modulares, que chama? Porque eu trabalhava para ele, mas eu abri o meu escritório. Certo. Então, aí... isso tu disse. Antigamente, assim, o pessoal... De alguns anos para cá, as pessoas já começaram a ter a cultura de contratar arquiteto para fazer
interiores, mas antes não era assim. Faziam suas casas, né? A parte da arquitetura em si. E aí iam na fábrica de móveis, ou na loja, mas no meu caso, fábrica de móveis, e a fábrica fazia projeto. Não cobrava o projeto do cliente, assim. Então, também era algo... e acontecia, às vezes, muitas vezes, de ficar lá dias e... Né, um mês fazendo um projeto, principalmente quando era, né, alguns anos atrás, que era mais difícil, mais demorado. E passava orçamento, o cliente não fechava e, né, ia para outro lugar. E deve ter acontecido muito com o teu pai. Aconteceu muito, né? com ele, comigo, né? Então, assim, aí começou a ter que entender como que vai fazer, né? Antes de eu me formar já era assim, tá, mas a gente vai entregar os projetos? Não vai? Porque aí a gente entregava. E aí, porque era assim, era um serviço que hoje ainda tem algumas fábricas que prestam esse serviço. A gente também, mas de modo diferente hoje em dia. Mas aí, tu fica lá o tempo do teu trabalho projetando. Investindo e aí né? passa o projeto pro cliente, ele achou caro, mas ele pega o projeto e... E vai executar com outro. Aconteceu muito já. E aí, depois... E aí, assim... quando eu comecei a trabalhar, quando eu abri o escritório e tal, então tinha essa... Tá, mas eu vou fazer o projeto para empresa ou meu? Aí teve um início difícil, assim, até os clientes conseguirem entender, porque as pessoas conheciam, claro, cidade pequena, né? E conheciam meu pai, enfim. Então, já me procuravam para fazer... E aí, de início, era assim, não, mas o projeto dos móveis... Então, a gente começou a ter que rever como que ia formular a questão de... A marcenaria vai produzir, tu vai cobrar o projeto, vai fazer o projeto através do escritório, através da... Mas isso lá no início... Como se fosse e depois, terceirizar o projeto. Isso, e depois foi tudo assim, naturalmente se separando. Porque a arquitetura de interiores não é apenas a marcenaria, né? Sim. É uma parte, né? Até chegar na marcenaria, hoje, né, a gente começa lá do acabamento, enfim, pensa no conjunto como um todo. Então, antigamente era assim, ia lá na fábrica, pegava uma ideia do projeto do balcão do banheiro. Só, né? E hoje a gente pensa como um todo. Então, eu vejo, né, ao longo desses anos todos, que as pessoas foram mudando. Não quero só o móvel bonitinho, bem feito. Quero o contexto, né? Sim. O ambiente, a iluminação, a decoração, enfim. Né? Acabamento, gesso e tudo mais. E aí começaram a contratar arquitetos. Isso a gente percebe, eu percebo não só por mim, pelo meu trabalho, mas pelo trabalho pela empresa. Que antes o pessoal ia mais sem nada na mão. Eu quero isso, mas hoje 90% já chega com um projeto. Com ou é o arquiteto que, né, outros arquitetos que são parceiros, assim, já chegam com um projeto. Pronto, assim, então é só... E o que é melhor para todo mundo, assim, para o arquiteto, para o cliente, para a marcenaria, enfim. Sim, Agiliza, porque né? já vem com o produto pronto ali, aliás, o esboço do produto pronto, né? Completamente, pronto. E assim, também tem outra, né, que a gente fala sempre para o cliente. A partir do momento que você tem o celular e tu vai orçar em várias lojas, é o mesmo produto, então tu consegue comparar preço, né? Eu sempre falo isso. Mas quando é o celular A e um B... Não tem como tu comparar. Sim. Então, um vai orçar um projeto, outro vai orçar outro, né? Aí não tem como tu definir por valores, porque é o que pega hoje em dia, né? O que o pessoal vai olhar preço. Então, se tu tá orçando um projeto de um arquiteto, tu tá orçando a mesma coisa em todas as, né? Então, a gente costuma falar isso muito, assim, porque pro cliente ele sai ganhando, né? É diferente tu orçar um balcãozinho que um fez com um material e outro fez... sem acabamento nenhum, digamos, né? Então... Facilita no momento da escolha do cliente, E aí, né? sim, dá pra você ver, não, esse ficou mais caro, esse ficou mais barato, Sim. enfim, né? Mas a gente percebe essas mudanças ao longo dos anos, assim. Hoje você trabalha especificamente com a empresa na produção dos projetos para a empresa? Hoje, na verdade, eu tenho escritório, a parte da empresa separado, né? Nós temos as duas empresas, tem a marcenaria e eu tenho o escritório, e é independente da empresa, né? Em alguns casos, a gente consegue unir as duas coisas, né? Alguns clientes que me contratam para fazer o projeto de interiores. A gente trabalha... O foco é interiores, assim, no escritório. Sim. A gente até faz arquitetônico em casos muito específicos, assim. A gente resolveu focar em interiores porque acaba, né? Tu consegue dar um pouquinho mais de atenção, assim. Então, a gente faz um projeto que é completo, 100%, assim, desde
dependendo de como tá a tua obra, né? Obra bruta, rebocada. Então, a gente chega para fazer todos os acabamentos, né? E o projeto é assim, sugerindo revestimento, iluminação, gesso, todos os detalhes que envolvem uma obra, até escolher o interruptor, escolher o tecido da cortina, persiana, a cor dos vidros, enfim, né? Então, tudo isso a gente faz. E aí, com o projeto pronto, lá no final, aí o cliente vai optar por, né, vai orçar nas marcenarias. Óbvio que a gente, né, tenta puxar para... Mas, assim, nem todos os meus clientes conseguem ser clientes da empresa, tanto quanto nem a empresa não consegue atender todos os meus clientes também, né? Então, a gente trabalha na marcenaria com outros parceiros, arquitetas, enfim. E eu também tenho outros parceiros, outras marcenarias, enfim. Sim. Que a maioria é parente, no caso. O meu pai, quando ele começou há tantos anos atrás, os 2 irmãos dele trabalhavam com ele, os irmãos da minha mãe, e foi... Então, assim, meu padrinho, e aí eu tenho uns 5 marcenarias em Xanxerê. E foram uma abrindo os próprios negócios. E uma em Chapecó, foram abrindo, e uma em Chapecó que são da família. Que são da família, são tios, padrinhos, enfim. E os que não são amigos também, porque conhecem já desde que a gente nasceu, assim. Então, é bem legal. Não tem essa concorrência, assim, a gente entende que tem trabalho para todo mundo, sim, né? E a gente busca essa parceria, assim, claro, sempre tentando manter a qualidade, mesmo formato de trabalho, de acabamento e tudo mais, né? Por falta de fornecedor que não vai ser. Não. Mas os móveis são produzidos pela marcenaria mesmo? Ou terceirizado alguma parte? No caso da marcenaria da minha família, sim. Lá. Tudo lá é tudo manual mesmo. Tem a fábrica lá, tem as a fábrica, máquinas, a gente tem a fábrica, Como é que é o nome da marcenaria? É Tefato. Tefato. Que é um nome também que acho que faz uns 2 anos que a gente mudou, era outro nome. E pós-pandemia, na verdade, meu pai teve uma pausa de 2 anos por conta da pandemia. Ele ficou... Mudou o nome da empresa? Mudamos. Ele ficou entubado, teve bastante sequelas, assim, por conta do Covid. E aí, a gente assumiu, né, meu irmão. Por isso que hoje eu estou até um pouco mais próxima, assim. Por um tempo, eu estava mais com o escritório. Que são 2 empresas, no caso, né, a parte, separadas. Mas aí eu acabei ficando um pouco mais próxima e a gente queria reformular, né, dar uma atualizada, mudar nome, enfim. Porque o nome da empresa era MDA, que é o Michele, Daiane e Alisson, que são os meus irmãos, os filhos. E ele que criou a logo, ele tudo. Então, mas ele concordou, assim, ele concordou, a gente mudou. E a gente buscou o nome novo da empresa, que é Tefato, a gente buscou isso, assim, foi feito um estudo, e é a questão do feito à mão. O T é pelo trombeta, né, pelo sobrenome, para manter, assim, porque é muito... É tradição, assim, né? O pessoal sabe que trombeta é móveis. Não tem só ele, tem meu tio, tem outro tio, enfim. Mas temos, assim, entre aspas, a fama, né? De marcenaria. E o fato que é o feito à mão. Italiano, né? Então, porque a gente queria manter essa essência, assim, né? Do detalhe, assim, que é o que a gente preza muito na marcenaria, assim. Mesmo que meu pai agora ele voltou há pouco tempo, assim, aos pouquinhos ele foi voltando. Meu irmão está conduzindo a empresa, mas não deixamos não mudamos a essência, assim, pelo contrário, a gente tentou evoluir os processos, mas manter a qualidade de acabamento e tal. Então, às vezes, eu coincido dos meus clientes do escritório serem clientes da marcenaria. Às vezes não, né, enfim. E o escritório que você trabalha, é um escritório contigo como arquiteta? Tem mais profissionais envolvidos? Eu sou arquiteta somente eu. E eu tenho a Evelyn, que trabalha comigo, que está formando agora esse ano. E aí tem 1 ou 2 pessoas que, às vezes, eu terceirizo, assim, para dependendo de projetos complementares, outras situações, assim. Então, hoje a equipe, eu digo que somos uma equipe de 2. Mas... queremos crescer, assim, estamos já em busca, porque também não é tão... você formar a equipe para fazer projeto não é tão simples, pelo fato de que
eu fazer um projeto a pessoa tá me contratando, o meu jeito, o meu formato de fazer, né? É muito particular, do profissional também. Isso, né? e tu conseguir delegar isso para alguém que se alinhe no teu é muito difícil. Então, a gente já teve várias experiências. Que tem as mesmas características, isso, né? assim, e que consegue entender essas características e seguir nelas, né? Então, a gente já teve várias experiências e essa tem sido uma experiência muito boa, assim. Então, assim, a gente vai conseguindo, né, sempre... Mas eu faço boa parte, assim... é um trabalho muito em equipe mesmo, né? Mas hoje a gente consegue delegar porque a gente não é só fazer projeto, né? É uma empresa, tem tudo que tem uma empresa normal e tem ir atrás de captação de clientes e, enfim, né? E cobrar conta e tudo mais. Mas você trabalha no desenvolvimento do projeto em si e depois você acompanha a execução? Como é que é esse processo, Michele? Sim. No escritório a gente tem essa filosofia de trabalho, que é projeto e acompanhamento, né? Então, vocês me contratam para fazer o projeto, a gente vai entender o que vocês precisam e tudo mais, desenvolve o projeto, depois o projeto aprovado parte para detalhamento, né? Ou seja, tudo que a gente colocou lá naquele projeto, a gente vai detalhar para o gesseiro, para o eletricista, para o pintor, né? Tanto para mão de obra quanto material. Então, aí vai detalhar iluminação, quantidade de lâmpada, de spot, de tipo de iluminação, de luminária, tipo da lâmpada, cor da lâmpada, temperatura de cor da lâmpada, são vários detalhezinhos. E aí a marcenaria detalha toda a marcenaria, e isso aí vai distribuindo. E o nosso trabalho, o projeto também acaba sendo pequena parte, apesar de que é o principal, né, da onde parte. É o mapa, né? É o mapa. Mas aí, a partir dele, vai indo, assim, né? A gente vai encaminhando os projetos para os orçamentos, a partir daí apresenta para o cliente os orçamentos, aí o cliente Vocês fecha... fazem toda essa ponte aí Toda essa ponte, toda essa intermediação entre cliente e fornecedores, tanto loja, fábrica, mão de obra, né? E aí, o cliente fechou, né, com tais pessoas, enfim, aí a gente orienta. Então, ele fechou com um tal gesseiro, a gente vai lá, passa o projeto para ele, explica... acompanha a obra todos os dias, ou dia sim, dia não, ou assim, que sempre que precisar, às vezes mais de uma vez por dia. Então, é sempre aquela, né, tem a rotina do escritório, o tempo de escritório de criação, né, de projetos, e o tempo da obra, que a gente vai escolher revestimentos, por exemplo, né? Então, acompanha o cliente nas lojas para escolher móveis, decoração, essas coisas. Então, a gente faz desde o projeto até deixar decoradinho, prontinho, para entrega, porque às vezes acontece muito do cliente já vai morar, não conseguiu, né, vai finalizando, ou às vezes finaliza 100%, daí aí entra, né, então até a hora de ir lá tirar a fotinho de tudo pronto. A plantinha, o verdinho, o quadro, enfim, tudo. Sim, porque o trabalho da arquitetura dentro desses projetos, ele é praticamente a parte final, né? Depois da parte de engenharia, tudo, né? Da construção, de você fazer a parte elétrica, hidráulica, enfim. A arquitetura é justamente fazer mostrar a cara daquele ambiente, né? A arquitetura de interiores, que é o nosso foco, sim, é lá no final. Porém, eu sempre falo, é muito importante que a obra está iniciando, você já tem que estar com o teu, pelo menos encaminhado o projeto de interiores. Porque, como eu disse, o escritório não faz projeto arquitetônico hoje. A gente tentou focar em interiores, mas o arquiteto também tem arquitetos que fazem apenas projeto arquitetônico. A gente teve parceiros lá que fazem isso. O projeto arquitetônico, para o pessoal entender, é a obra em si, vista por fora. Isso. É a casa, como vai ficar, né? O desenho dela, como que vai ser a fachada, como que vai ser, esse é o arquitetônico. E aí, começa a construir... A gente faz também algumas coisinhas, como eu falei, específico. Às vezes, assim, uma reforma, uma área de festas, de construção nova. Ou, às vezes, se é um cliente já, né? Mas a gente tenta focar em interiores. Então, tu começou a erguer tua obra, as paredes. Aí, tu vai precisar... O engenheiro ou o arquiteto, enfim, já fez o projeto inicial, o elétrico, hidráulico e tudo mais. Mas, daqui a pouco, a gente pega a planta e desenvolve um layout.
diferente do que ele tinha pensado. Porque daqui a pouco a gente está entendendo com o cliente mais os detalhes mais minuciosos, né? Então a gente desenvolve, faz algumas opções de layout e daqui a pouco precisa mudar pontos, assim, mudar pontos de hidráulica, pontos de elétrica, ou mexer em alguma parede, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Quando, claro, o arquiteto que fez o arquitetônico permite, assim, normalmente é uma parceria legal, assim. Então, o bom é que seja desde lá do início. Sim. Porque senão tua obra fica pronta com todas as tomadas, todos os pontos, tudo. E aí depois... agora a gente queria fazer, né, tal detalhe, não tem como. Aí tem que quebrar a parede de novo. Então, o ideal sempre seria, assim, quando as pessoas chegam com a obra iniciando e já vêm para fazer projeto de interiores, eu digo, veio na hora certa. Porque muitos ainda deixam pro final. E aí já tá... Depois que já tá tudo construído. Isso. E aí tem que... E aí a gente fica mais limitado, né? Na nossa criação. E porque né? Não vai quebrar uma obra aqui, a não ser que o cliente... Mas tem que adaptar muitas coisas, Muitas coisas. Porque, querendo ou não, o profissional que pensou no arquitetônico, claro, ele pensa na planta, mas não é com o tamanho da geladeira que tu tá usando, com o tamanho que tu vai comprar agora. Porque lá no começo tu não tá pensando nisso, né? Exatamente em todos os eletrodomésticos que tu precisa, em todos o tamanho de cama, de sofá, de TV. Então, assim, ele faz... o arquitetônico vai ter o layout básico, né? Então, vai construir de acordo com aquilo. E aí, quando começa a detalhar um pouquinho mais, assim, aí que surgem essas... Aí, para não ter que mudar, então, o ideal é que seja lá no começo. Então, normalmente, a gente pega a obra assim. É um trabalho interior, penso eu, é um trabalho muito mais detalhista, né? Do que o exterior. Muito. Até no início, assim, um tempo atrás, quando as pessoas começaram com essa cultura de projeto de interiores, eu digo começaram porque eu trabalhei desde a época da faculdade e isso não tinha muito, assim. Tu percebe como foi evoluindo. E o projeto de interiores é mais caro, vale mais, o investimento é maior do que um arquitetônico, e as pessoas não têm essa noção, assim, e se assustam um pouco. Mas por quê? Né? Porque imagina, o projeto da casa deveria ser, teoricamente, né, o maior investimento. Só que o projeto de interiores demanda de muito mais tempo, tanto de trabalho de projeto, quanto de execução, né? E muitos detalhes, né? São muitos detalhes. E tem detalhes que às vezes a gente nem imagina. É a cor do rejunte, né? Então, assim, é muita coisinha o dia a dia, assim. E é cômodo por cômodo, né? É tudo. Não é a casa ali, só aquele quadrado ali, né? Sim. Pensando numa casa Isso, não é né? só as paredes, né? Então, no quarto da criança é isso, no quarto do casal, né? Cozinha, área de festas. E hoje foi mudando também os ambientes, né? O uso, enfim. Michele, sobre acredito assim, a usabilidade, né, dos ambientes que você tá desenvolvendo. Eu acho que a gente pode, inclusive, separar ele da parte pessoal, de fazer um ambiente de interior ali para uma residência, e também os comerciais, né, as soluções criativas que são encontradas. Mas como é que funciona esse processo aí? Também a gente costuma dizer, quando um cliente nos procura para fazer um projeto de interiores residencial, a gente já está acostumado, a gente mora numa casa, né? Então, sabe que precisa de uma cozinha, um banheiro, enfim. Claro, os ambientes já estão lá, mas o que precisa dentro de uma cozinha? Como que funciona melhor a cozinha? Como que funciona? Mas, claro que a gente sabe como funciona, mas sempre vai buscar entender do cliente. A gente sempre faz um briefing muito bem feito inicial, assim, para entender como que funciona a tua família, né? Como que a gente sempre faz essas perguntas, assim. Você tem costume de ler livro? Tem costume de tomar café? Gosta de tomar um vinho? De reunir os amigos? De fazer um churrasco? De receber amigos para jantar? Não gosta? Tem pet? Não tem? Então, a gente entende o funcionamento da tua família para daí conseguir desenvolver, e principalmente os gostos, assim, né? Entender o que o cliente gosta. Tu gosta de um rústico, tu gosta de um industrial, por exemplo. Né? Então, a gente sempre tenta entrar no universo da família que a gente está trabalhando e para poder criar a partir de todo aquele programa de necessidades, digamos assim. E para projetos comerciais, a gente faz muitos também, e consultórios, às vezes, enfim. É um pouquinho diferente, porque, por exemplo, a gente fez uma oficina de carros que faz trabalho mais estético, assim, não mecânica. Certo.
exemplo, essa foi uma que era super novidade, porque eu não sabia a gente não sabe como funciona, Sim. né? Ainda mais mulher. Mas, independente disso, a gente vai entender era troca de óleo e não sei o quê. Eu vou lá, a gente passa um tempinho lá na empresa para entender como que funciona a logística da empresa, como que atende, como que o cliente chega, aí para onde que vai, porque senão eu não vou saber como dispor esse ambiente. Usabilidade, né? Exatamente, pro funcional deles, né? Então, a gente tem que fazer funcionar para aquilo que eles... Aí, as perguntas são muito mais... O briefing é muito maior, assim, né? O processo, porque aí a gente tem que entender como 100% de como que funciona, como que é, o que faz. Então, ou seja, vai ser assim para um salão de beleza, para um escritório de advocacia, para uma empresa que vende carros. Então, loja de roupa, loja de computadores, exemplos de algumas coisas que a gente já fez. Todas são diferentes, mesmo que seja uma loja de roupa e A e B. Elas também vão ser diferentes porque cada uma tem um processo, assim. Né, de como que funciona. Mesma coisa que em casa, né? Cada um tem um jeitinho, assim. Então, é diferente, mas o método é o mesmo, né? Mas é diferente o formato de tu entender e o processo criativo também. Numa empresa a gente consegue ousar um pouquinho mais, até porque né, tem que chamar a atenção dos clientes, né? Então, a gente costuma dizer que o projeto de interiores para comercial, ele é boa parte de como essa empresa, essa loja, né, vai ter de retorno, digamos assim, porque chama as pessoas, né? Hoje a gente é muito pelo visual, né? Tu tá passando na rua, na calçada, tu vê uma loja bem interessante, te chama pra né? E como ela é também formatada dentro, né? O layout dela, como que ela te convida para entrar, assim, também vai fazer total diferença, né? Onde tá o caixa, onde, né? Como que entrou e enxergou o quê, assim, então, todas têm um estudo específico, né? Sim, e é exatamente isso que eu queria entender um pouquinho mais. Você tem que se aprofundar muito, então, em cima no caso desses projetos, né? Mais específicos aí de áreas diferentes, né? Isso, e de todos os assuntos. Eu gosto muito porque tu nunca tá fazendo sempre a mesma coisa, né? Claro que a gente gosta muito de fazer residencial, porque... É o dia a dia, né? Mas todo projeto de comercial que chega, ou de interiores, assim, de alguma empresa, enfim, um consultório, a gente acaba entrando no assunto né? Indo pesquisar sobre aquilo, mesmo que não só sobre o uso do ambiente, mas assim, sobre o que faz, como que é, né? Então, a gente acaba indo um pouquinho... Eu gosto muito de pesquisar, a gente entra no universo, né? Daquele assunto, assim. Aí vai... se inspirando e buscando inspirações. E no caso dos residenciais, tu comentou ali de dois estilos. Tu falou do rústico e do industrial, que são, querendo ou não, estilos que há não muito tempo eles começaram a ser implementados através de projetos arquitetônicos dentro das residências. Né? Porque o rústico, beleza, é um negócio que lá de trás, as casas elas eram naturalmente construídas de forma rústica. Mas hoje a arquitetura ela traz um rústico moderno, um rústico mais bem elaborado, mais bem pensado, né? Quais são os tipos de detalhamento? É o rústico, é o industrial... É o tradicional? Como é que são essas classificações? Ontem, até no escritório, nós estávamos trabalhando num projeto que os clientes gostariam. Eles identificaram como clássico e rústico. Aí a minha funcionária disse, como que faz? Porque o clássico... Cada um entende o clássico de uma forma, daqui a pouco, né? Mas a gente imagina o clássico como aquele formato mais... clássico, formas arredondadas, um pouco mais detalhes, assim, trabalhados, né, enfim. E o rústico, né, madeira, enfim. Então, mas na verdade o clássico que eles queriam dizer era um tradicional, digamos assim, né, algo mais clean e aí um rústico, detalhezinhos. Antigamente eu acho que era meio que mais padronizado, né? Era o tradicional e clássico era tradicional. E depois sim veio, né, com as redes sociais e
Pinterest, um monte as próprias revistas antes de rede social, né? Começaram a trazer alguns estilos e isso foi, né? Aí, a maioria dos clientes, assim, claro que eles vêm por identificação, porque querendo ou não acompanha nas redes sociais, conhece um pouquinho do trabalho, né? Hoje a gente tem esse facilitador, né? Que é a rede social, assim, para uma propaganda, digamos assim. Então, acho que eles nos procuram um pouco pelo estilo, assim, mas eu tento, se for olhar, assim, eu sempre falo, eu gosto de... eu vou sempre expressar algum detalhe, o meu trabalho, tentar expressar o meu trabalho em todos os projetos. Mas não é porque eu gosto mais do exemplo do industrial, que eu vou... Tu vai chegar e me falar que é um rústico, eu vou dizer, não, mas vamos mudar. Né? Então, a gente tenta dar o nosso toque, deixar a nossa carinha, assim, digamos, mas sempre buscando colocar aquilo que o cliente gostaria, e até mesmo questão de cores, assim. Tem clientes que gostam muito de detalhes mais dourados, e, enfim, mais sofisticados, mas outros realmente mais simples, mais linhas retas, e vai mudando muito, né? Todo ano a tendência muda. Então, agora hoje voltou os arredondados, que antigamente usava-se muito, né? Os desenhos à mão do meu pai eram muito com redondo. Porque na época era, né? Trabalhava muito com pintura. E aí era mais fácil fazer os arredondados, era mais trabalhoso ainda, né? E depois foi ficando tudo reto, né? E hoje vai mudando, assim. Então, a gente também tenta sempre acompanhar, né? As tendências, as mudanças do mercado, assim. Mas... Como é que é essa relação, Michele? Porque, por exemplo, assim, o cliente é o que manda, né? Sempre tem um ditado, né? Que a última palavra que vale é do cliente. Mas, assim, às vezes o cliente vem com uma ideia ali que você vê que não tem nada a ver, né? Que não vai ficar legal. Como é que se trabalha com isso? Como é que se constrói isso? Ou se o cliente ele é intransigente, não tem modificação, não muda de ideia de forma alguma. Daí você vai desenvolver o projeto, mesmo vendo que não tá legal? Já sofri um pouco mais com isso no início, assim, porque... justamente isso, chega com algum pedido muito exótico ou algo que tu vê que sabe que não vai ficar bom. E aí, como que tu vai falar, né? Então, no começo era um pouco mais complicado. Hoje, graças a Deus, assim, a maioria das pessoas chegam e... eu gosto disso, mas aí tu me fala se fica bom ou não. Mas acontece muito, assim, de querer e é o sonho. Eu sempre, né, penso assim, dessa forma. Se eu gosto muito de uma coisa, ou de um estilo, ou de, sei lá, algo que eu queira muito, e é o meu sonho, eu vou colocar lá todo o meu dinheiro, ou boa parte do meu dinheiro lá, né? Às vezes as pessoas guardam, ou financiam, ou investem, ou enfim, mas passam um tempão planejando, né? Coloca toda a energia naquilo. E aí é o sonho da vida dela, né? Então, por isso que eu digo, eu não acho que o projeto tem que ter a minha cara, tem que ter a cara do cliente, desde que a gente consiga deixar... É só estético aquilo que ele pediu? Talvez não vai ficar tão bonito quanto eu achava. Então, vamos fazer, né? Vamos tentar dar uma outra cara para esse detalhe. Vamos fazer esse detalhe aparecer de outra forma. Para que ele fique feliz, mas que fique agradável e que não... né? Agora, se é algo... eu já tive um exemplo de um aquário. Que um cliente queria um aquário em qualquer lugar da casa. Eu não achava que ia ficar legal. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Não, nada contra, mas daquele jeito, enfim, na forma como ele gostaria, eu não achei que ia caber no projeto. Não por espaço, porque era um apartamento grande, enfim. E a gente foi deixando, foi estudando. E aquilo que ele queria, e a gente tenta colocar desde o início, assim, talvez, vamos pensar né, com um jeitinho a gente tenta mostrar para o cliente que talvez não vai ficar tão interessante. O que eu costumo fazer? Eu desenho lá, coloco lá no projeto. A gente tenta demonstrar, porque às vezes o cliente está imaginando que vai ficar lindo, né? E maravilhoso, mas o que é lindo para mim pode não ser... O que é lindo para ele não é para mim e vice-versa, né? Então, a gente coloca e mostra para ver que a maioria acontece de chegar na hora e realmente... Você estava certo. Você estava certo. Às vezes, não. Às vezes, eu tento me policiar para não colocar a minha preferência de gostos ou de... né? Para não impor, Para não impor, porque aquilo que eu falei, né? É o sonho da pessoa, eu não posso matar. Hoje, a gente vê muito aí nas redes sociais, assim... esses vídeos virais, né? Não faça isso, não coloque isso é brega. Eu acho que tá completamente errado, porque
é isso, às vezes a pessoa, só o que ela quer é aquele detalhe. E aí eu vou fazer, né? Sim. Vamos fazer ficar legal de algum jeito. A não ser que realmente seja impossível de ficar legal ou que não caiba. Porque às vezes querem fazer caber muitas coisas dentro de um apartamento pequeno, não cabe, é impossível, aí não dá. Tem que entrar de frente e sair de reto. Aí você tem que provar por A mais B ali, daí no projeto a gente consegue provar, né? Mas quando é questão estética, assim, a gente tenta contornar e, né? Às vezes a gente consegue eliminar. Mas só por curiosidade, como é que ficou essa história do aquário? Foi feito o aquário. Mas ficou bem legal. Então, essa obra, ela ficou no meio da pandemia ali, então ela era uma obra grande também e durou 3 anos, mais ou menos. Então, lá no final, por último, foi a última coisa que foi feita, assim. Colocamos na cozinha um painel de TV, embaixo um aquário bem... Então, ficou bem discreto, ficou bonito, o cliente gostou, era o que ele queria, mas não ficou no meio da casa, não ficou... E ficou discreto, assim. O aquário na cozinha? Era um lugar que tinha. Não, mas de frente pra cozinha, assim, com o painel da TV, embaixo, assim, a gente embutiu o aquário dentro do móvel, a gente fez um móvel específico, não foi um aquário só colocado, né? Então, a gente fez sob medida, naquela medida da parede dele, e fez um móvel na marcenaria que coubesse. Então, foi um trabalho em conjunto com o cara do PET, até para entender, né, o que precisa, que tamanho, que ventilação, que respiro, como que faz para alimentar. A manutenção. Porque está encaixado, então a gente fez tudo na marcenaria, que consegue abrir, né, com ventilação, com tudo, assim. E ficou bom, assim. Aí até eu tive que... realmente tive que dar o braço a torcer. Legal. E nos casos voltando a falar dos projetos de negócio, né? Como é que você busca a solução para essas dificuldades que podem surgir, né? Porque, nem você comentou ali do automotivo. É algo que não faz parte do meu dia a dia. Então, você tem que ficar imerso durante um período lá dentro para observar como é que é isso daí. Como é que é o processo para... Inicialmente assim, ir lá e tentar entender, né? Vai lá na empresa, tenta entender como que funciona. Mas a gente pesquisa muito, assim, né? Internet tá aí pra gente se informar. Então, quando dá também, eu tento fazer quando é um projeto maior, assim, que depende também um pouco mais, de ter um pouco mais de informações. E a gente busca até fazer visitas técnicas em alguns lugares, assim, né? E pesquisar na internet, assim, como que funciona. Vai vender o carro, né? Como que ele tem que estar... Como que é melhor essa iluminação dessa loja, como que ele tem que estar exposto. Eu falo, a gente tá agora fazendo, inclusive, uma loja de carros, de revenda, assim, e foi isso, a gente teve que... Aí fui também dar uma passeada em lojas em Chapecó, mesmo em Xanxerê, ou, né, onde a gente tem acesso, assim, para poder entender como funciona. Salão de beleza, claro que também a gente já faz um pouquinho parte do dia a dia da mulher, né, mas também a gente já fez, aí vai lá, entende como que funciona, daqui vai para lá, né, assim como um restaurante, um barzinho, a gente já fez também. Então foram vários... cada assunto e a gente tenta realmente... né, entrar numa pesquisa, assim, e a gente fica meio viciada naquele assunto por um bom tempo, assim, ficar pesquisando, ficar seguindo tudo no Instagram. Porque desses lugares que você comentou agora, uma coisa que me veio entre as partes do projeto tem a parte da iluminação, de 2 pontos que você tocou aí, do salão de beleza e do restaurante, por exemplo, né, que cada um, você não vai colocar uma lâmpada de teto ali simplesmente para iluminar, para se enxergarem dentro do local. No salão de beleza tem que ser uma lâmpada que vai valorizar, sei lá, o corte, a pele. No barzinho, se é um ambiente mais noturno, uma luz mais baixa, né? Tem todos esses... Até você que não trabalha com isso entende que precisa. Em muitos lugares a gente vai hoje claro, a gente acaba olhando, né? E percebe que não foi pensado, assim, né? Então, tem muito mais luz do que precisa, às vezes. Sim.
né? Os exemplos que você usou no salão de beleza, a gente precisa de uma iluminação frontal, no espelho, né? Claro, uma iluminação geral, mas precisa de uma luz diferente do que focar num produto, numa loja, ou uma loja de carros, ou uma loja de qualquer produto. Ou um barzinho que tu vai pôr uma luz mais quente, bem mais quente do que o normal, assim, mais amareladinha, que é mais confortável, mais aconchegante. Mas esse assunto de iluminação, independente do local, tanto comércio quanto empresa ou residência, é um assunto que a gente tem que conversar e tem que fazer o cliente, porque a maioria ainda tem uma trava com luz amarela, por exemplo. Sim. Que é luz branca. Não estou dizendo que não é para pôr, mas a luz amarela é mais confortável, é mais aconchegante. Então, na tua casa, a gente tenta, né, manter um formato desse, assim, de iluminação. Mas alguns clientes são muito resistentes. Não, porque não ilumina, não quero. Então, a gente tenta... Até tem algumas lâmpadas, assim, para mostrar exemplos. Então, tu tenta, né? E em comércio, a maioria quer o quê? Vamos pôr um monte de embutido ali, tá tudo certo, né? Painel de LED, vai iluminar um monte. Mas é para iluminar um monte, será? Né? Então, o projeto... A iluminação... E, às vezes, não é nem... O projeto de iluminação é não ter muita iluminação. Porque, exemplo, a gente pegou um projeto somente iluminotécnico para fazer de um consultório que já estava pronto. Já tinha luz por tudo nos móveis. Já tinha LED, fita de LED embutidinho, assim... Se eu colocasse mais, mas assim, no projeto, e tu vai fazer um projeto e quase não tem. Mas no fim o projeto foi não colocar muita luz no teto, porque ia acabar com o lugar, né? Sim. Então tem que ser tudo pensado. Ia poluir, ia ficar muita luz, ia ficar, né? Principalmente para quem... Uns estão trabalhando, outros estão na sala de espera, era um escritório, enfim. Então, às vezes, o projeto de iluminação não é lá jogar um monte de luz, é não colocar, ou colocar em pontos específicos, na temperatura certa, no ângulo certo, né? Porque não é uma luz aberta, às vezes quer só uma luz fechadinha. Sim. Enfim, então é um assunto bem legal também, que a gente gosta muito. Tem alguns exemplos, assim, falando, por exemplo, de restaurante, essas coisas, que o ambiente, ele quer ser, tipo, rústico, né? Mas aí você chega no local e ele tá com uma iluminação que é padrão. E aquela iluminação, ela não agrega em nada para aquele ambiente rústico. Então, ele ao invés de te dar um ar de aconchego, ele te dá um ar de simplório, de negócio ali jogado, né? E sendo que uma simples iluminação diferente no ambiente, ele iria compor muito mais, ia mostrar mais os detalhes das ranhuras, enfim, né? As texturas, tem tudo isso. O que acontece? Normalmente é porque as pessoas alugam uma sala comercial e não tem um projeto. Até fazem bonitinho lá o balcão, fazem, né, o detalhe na parede, enfim. Porque acho que todo mundo gosta um pouquinho, né, de arquitetura, assim. Todo mundo gosta um pouquinho de... Então, não vai ficar ruim. Mas aí, eu vou iluminar aquilo direito? Não, vai deixar... Daqui a pouco, deixou a luz original da sala comercial, que foi feita para qualquer coisa. Não para específico o teu, né? Então, assim, às vezes, o contratar um projeto, que às vezes para as pessoas é supérfluo, né? Não precisa de arquiteto, porque eu sei deixar no lugar que eu preciso. Mas é isso, são os detalhes, aquilo que tu colocou já, vamos valorizar, ou aquilo tem que deixar um pouquinho mais escondido, vamos iluminar outra coisa, né? Então, iluminar os detalhes, né? Às vezes investiu tanto em um móvel, né? Em um móvel, uma poltrona, uma decoração, um quadro, né? Coloca um ponto específico ali, e aí coloca a iluminação na potência certa, na cor certa, né? Pra não ficar aquela... Né? Quando tu entra assim, porque um restaurante tu não tem vontade de ficar num restaurante quando ele não tem uma iluminação legal, né? Sim. E aí o cliente... E é um local que você passa horas. Passa horas, vezes, né? ou principalmente à noite, né? Aí um barzinho, enfim, um lugar que tu vai para comer, para tomar alguma coisa, para passar um tempo com os amigos. Se tá uma luz né, desconfortável, o local vai perder clientes, né? Ou pelo menos vão ficar bem menos tempo do que ficariam se fosse bem confortável. Então, não é um investimento que vale a pena, né? Desses projetos, Michele, assim, você falou da questão do aquário ali, que foi o mais, digamos assim, desafiador para ti, mas
O que de mais inusitado, assim, por exemplo, dessas tuas experiências aí, nessas 2 décadas e pouquinho que você está trabalhando já na área, que as pessoas vêm e querem fazer, alguma coisa assim, não que foi desafiador, mas que foi inusitado, assim, Diferente. que saiu Que do desafio. tradicional, né? Saiu do habitual. Acho que todos são um pouco desafiadores, né? Vamos pensar. 20 anos parece bastante, né? Formada é 12. Para não parecer tão... eu acho, assim, que todos os clientes que chegam pedindo alguma coisa é um desafio, porque aquilo que a gente já falou, né? A expectativa dele e tal. Claro, deve ter tido muitos desafios, assim, como às vezes fazer parar alguma coisa que a gente imaginou junto com o cliente, assim, que queria, sei lá, uma bancada enorme de 4 metros e tem que fazer parar sem nada embaixo. Aí é um desafio, porque a gente tem que estudar uma forma e chamar a marcenaria, a marmoraria, o cara do ferro, para tentar... exemplo, né? Já aconteceu, tem acontecido também agora, essa semana, um exemplo parecido. Então, esses desafios, assim, dos clientes quererem algo específico, né? Não vou lembrar agora, eu acho, assim, nada... Talvez vou me lembrando. Mas que aí tu não sabe fazer, ou tu tá fazendo pela primeira vez. Sim. Né? Que desafiam as leis da física, Desafiam as leis da inclusive. física. Ou às vezes assim, eu quero tal coisa, mas nunca fiz. Nunca trabalhei com esse material, nunca fiz um projeto desse. Aí, vai lá, né, estudar. Mas assim, a gente entende o nosso lugar e sabe que quem trabalha executando essa coisa, né, independente do que for, vai entender também, que eu vou ter a experiência do projeto, mas a pessoa vai ter a experiência do que executou, né? Então, independente de qual profissional que eu sempre tento buscar trocar ideias, né? Porque a gente não faz nada sozinho e também a gente não sabe, tá sempre aprendendo, né? Então, busca se informar, né? Eu vou precisar aqui do marmoreiro. Então, eu vou lá na marmoraria, diz, vamos trocar uma ideia aqui, me ajuda, como é que eu faço? Não sei, vamos pensar juntos, aí vamos buscar outra informação, né? Então, a gente vai indo, assim. São vários desafios, né? E não só de fazer funcionar, quanto algumas coisas que realmente são, né? Tipo, quero esconder armas. Então, acontece também bastante, né? Então, um cofre ou tem alguma coisa específica que quero guardar num lugar, assim, sabe? Que ninguém acha. Ou que ninguém acha ou ficar exposto. Sim. Sim. Então, aí tu tem que tentar fazer... Mas é desafiador mesmo, mas tem que tentar sempre ficar da melhor forma, né? Ô, Michele, quando é que as pessoas elas te procuram para fazer um projeto? No caso do digamos, né, residencial, enfim, elas chegam para ti por quê? Ou é por indicação? É porque elas sentem a necessidade realmente, assim, eu não tenho ideia nenhuma, ou já chegaram com uma ideia e querem que você lapide ela, né? Acontece todas as situações, né? Algumas pessoas já trabalharam, já tiveram experiências com projeto, de ter arquiteto, enfim, então já sabem. Então, vão começar uma obra ou uma ideia, já vão buscar o arquiteto, né? Vou abrir uma loja, vou abrir um negócio, então já vou conversar com o arquiteto. Até a gente... a gente gosta muito, mas a gente já teve pessoas que chegaram para conversar ainda antes de escolher a sala comercial. Ou o terreno, né? Assim, o que você acha dessa? Vai dar certo? Vai fazer um estudo prévio, assim, né? Então, algumas pessoas já têm esse conhecimento, preciso de um arquiteto. Outras, não. Resistem até, né? Porque quando você está trabalhando com obra, alguém vai te falar, assim, tu precisa de um arquiteto. Não. Aí vai seguindo até alguma coisa dar errado. Aí eles vêm... o gesseiro já está contratado para segunda-feira, eu preciso de um projeto. Então, exemplo, né? Então, são diferentes situações, assim. Mas chegam até mim, eu acho que muito por algumas indicações, ou rede social também hoje, né? Que é bastante... A gente tenta movimentar, tem tentado movimentar um pouco mais, porque, querendo ou não, é uma propaganda ali, né? Sim. É uma boa ferramenta. Mas chegam em variadas etapas da obra, assim. Às vezes chegam porque não querem, porque deu algo errado e, né, precisam. Aí, no final, né? Porque acaba que as pessoas estão investindo num projeto, que às vezes elas acham que não precisa, mas
evita muitos gastos também, né? Desnecessários. Ou fazer e depois refazer. Ou, fazer, né? e ver que não gostou, E né? ver que não gostou. Porque às vezes a pessoa tem uma ideia, você tem uma ideia, mas você não sabe colocá-la no papel. E às vezes a tua ideia vai caber, mas não cabe. Ou, sei lá, vai sobrar espaço. Ou não vai combinar, não tem como, assim, né? Então, não dá pra ir fazendo, né? O bom do projeto é que tu vê, mesmo que acontece muito também, não consigo executar tudo agora, mas vamos fazer o projeto completo, porque aí tu vai visualizar no geral para daí ir executando aos poucos. Porque você fazer o projeto aqui de uma parte, depois da outra, né? Também acaba que vai ficando... Fica um quebra-cabeça depois. Vai sendo, tipo, puxadinho, né? Que as vai peças dificilmente se encaixam depois também, né? Aí a famosa gambiarra. Mas acontece muito das pessoas irem fazendo aos poucos, por exemplo, fazer uma parte e morar na casa, na residência, e depois ir fazer outra. Muito, até por conta do investimento, né? Ou às vezes imprevistos no meio do caminho, ou assim, constroem a casa, fazem o acabamento geral, mas móveis e vai finalizar com móveis, decoração, iluminação, tudo, apenas da área social, ou apenas os quartos, ou um quarto e os outros deixar para depois. Acontece muito, assim, por esses motivos, né? Às vezes acabou o dinheiro, chegou no final da obra, viu que gastou mais do que imaginava, ou não quer realmente, ou assim, daqui a pouco vai deixar um quarto em branco para ver se vai ter o filho, se vai fazer um escritório, se vai, né? Mas quando já sabe, só realmente não consegue investir naquilo naquele momento, a gente já projeta. Às vezes querem já projetar, às vezes não, né? Então, às vezes faz alguma parte, depois volta para fazer o restante. Acontece muito também. Aí já mudou de ideia. Mas tem, então, no caso, uma alternativa para você apresentar, enquanto arquiteta, passos, estágios. Tipo, o projeto final é esse, mas para você chegar no projeto final, você pode iniciar fazendo isso. Aí depois, em outro momento, você vai poder complementar com isso, isso, até chegar lá no final. E a gente tenta sempre orientar, assim, porque para você morar, se você estiver construindo, para você morar, tu tem que ter o mínimo lá tem que estar com acabamento, né, piso, parede, gesso. Às vezes, parede talvez não seja necessário, mas eu vou pintar, pelo menos, ou vou fazer um gesso simples, ou não agora eu não vou fazer gesso, vou fazer depois. Então, a gente tenta sempre enumerar os processos, né? Primeiro a gente faz tal coisa, depois tal coisa. E para você conseguir morar, por exemplo, se for o caso. A maioria não, a maioria termina e vai, assim, mas, né, nesses casos específicos, aí a gente consegue. Às vezes é urgência mesmo. Eu preciso morar e depois eu vou terminando. Então, a gente faz a parte suja, que a gente fala, né? Que é o pedreiro, o gesseiro, o lixar, pintar, para deixar limpinho. Depois, detalhes de marcenaria, detalhes de iluminação, tu consegue ir fazendo enquanto tu já tá morando, porque daqui a pouco não tinha, né? Precisava morar. E aí, então, a gente tenta, sim, listar quais são as prioridades e depois... Essa organização faz parte do projeto, né, do nosso trabalho, assim. Demora tempo para desenvolver o projeto em si, ou os projetos? Um projeto residencial também varia de acordo com a residência, né? Tamanho e tudo. Varia. Mas depende muito, de acordo com a criatividade no dia. Porque, assim, eu já resolvi projetos projetos difíceis e maiores em 2 dias, que inspirou, senta lá e às vezes tu fica em cima de um quarto pequeno 15 dias e não sai do chão, assim. Algum elemento ali que fica te travando. Às vezes é um pedidinho do cliente que te trava. Às vezes como é que eu vou encaixar isso aí, Como é que eu vou fazer? Ou assim... esse aquário, né? Meu cliente do aquário... ficou legal o aquário. Mas assim... né? Ou... tu não tá bem no dia... Porque o projeto é um processo criativo, né? Tu tem que estar bem. Ontem era um dia perfeito para projetar, eu brinco. Porque chovendo... tranquilidade, ninguém chamando e tal. Sim. E aí tu se inspira nesses momentos. Claro que tem os perrengues também, né? Mas tem dias que é uma loucura, assim. Então tu não consegue, né? Não consegue... Claro, a gente tenta... Assim, agora eu vou trabalhar nesse projeto no computador, vou tentar deixar o celular um pouquinho de lado. Não tem como muito tempo, porque às vezes o pessoal tá lá na obra e precisa da tua resolução de alguma coisa. E aí
precisa falar contigo, não posso deixar, né, esperando. Porque tem outras coisas andando em volta, tem né? outras coisas andando. Mas aí mas o projeto sempre vai variar, não tem como, assim, especificar um tanto tempo, assim. Mas se você senta, até porque você senta e não fica um dia inteiro trabalhando naquilo, Sim. né? Acaba tendo que resolver outras coisas. Ou, às vezes, cansa. Porque a cabeça, né? Ficou pensando tanto naquilo, parte para outro, assim. A gente já tem essas táticas. Parte para outro que daqui a pouco tu resolve, ou quando tá dormindo, resolve. Acorda com a inspiração, mas né? demora, depende muito, assim, Vai construindo aos poucos, né? Às vezes demora um dia inteiro para... Que nem você falou, né? Para construir, pensar, elaborar vários cômodos. E, às vezes, num passar de horas ali, você constrói a casa inteira, né? Às vezes a gente tá Vai mais da inspirado, inspiração, normal, né? Então, varia muito. Sim. Uma coisa que eu gosto muito de ver, e quero saber se você executa esse tipo de situação também, que são obras em locais que eles já existem, tipo, é um cômodo antigo, um banheiro antigo de uma casa, né? E daí tem que fazer toda uma reforma ali. É uma reforma mesmo, né? Mas é uma transformação. É você entrar naquele cômodo antes e depois e você não reconhecer ele. Acontece isso? Muito. Você faz? A gente faz. Eu adoro fazer reforma. Justamente por isso. Por ver... porque quando tu pega uma obra nova, tá ali, né? Só rebocado, às vezes erguendo, tá no tijolo, ou ainda tá na parte cinza, enfim. Aí tu vai ver, tu só tem o projeto e vai ver o projeto ficando pronto, que também é legal. Tu vê o projeto, né? Tu projetar uma coisa e ver ela aparecendo, ele surgindo, se concretizando, é muito legal. Mas a reforma, tu tem o do antes e depois, né? Então, tu vê como que tá. Quais são as dores do cliente ali? Quais são os problemas, né? O que incomoda naquele ambiente? O que ele precisa além daquilo que já tem, enfim. E transforma 100%. A gente faz muito. Inclusive, o que mais dá ibope nas redes sociais é antes e depois. É como era e como ficou, assim. A gente percebe que as pessoas gostam muito. Porque eu acho que é uma coisa que... Para todo mundo que tem um ambiente ou um cantinho ou alguma coisa que gostaria de melhorar, né? Então, acho que as pessoas se identificam, assim. Principalmente agora, né? Depois de pandemia, né, o novo jeito de viver nas casas, assim. Aí muitas reformas aconteceram pós-pandemia. Sim. Acredito que pelo fato do pessoal ter ficado bastante em casa, né? Aumentou bastante a necessidade. O pessoal começou a ver os defeitos que tinha nas residências, nas moradias. No início da pandemia, assim como todo mundo, deu um medo, assim, um certo medo, porque parou tudo, né? Então, assim, não vou mais fazer, não sei o que vai acontecer. Mas no decorrer, que as coisas foram, por mais que, né, ficou tempo ali em isolamento social, aquela coisa toda, não podia aglomerar, não podia... logo que 2, 3 meses depois do início ali, a gente já percebeu que as pessoas já começaram a procurar por isso. Porque alguns precisavam trabalhar em casa e não tinham espaço, né? Então, vou ter que mudar, vou ter que criar um escritório, ou melhorar o espaço, ou melhorar a iluminação. Normalmente é geral, assim, né? Não só algum detalhezinho. Mas também tem. E depois no decorrer, assim, porque aí começou... Não que isso não fosse feito antes, mas, assim, a receber mais pessoas em casa, depois, né? Assim, os programas... as confraternizações, assim, né? Ou ficar mais em casa, então eu quero um cantinho mais agradável para ficar ali no final da tarde, ou à noite, ou na área de lazer, né? Melhor, assim, a procura durante a pandemia e pós, assim, claro que agora já meio que normalizou, mas a gente percebeu, eu pelo menos percebi muito essa busca, assim, das pessoas no pós-pandemia. E durante esse período aí que estava tudo mais travado, as pessoas mais sem contato umas com as outras, você teve trabalhos assim de tipo remotamente a pessoa te pedir, eu tenho que fazer tal coisa, me dá uma luz, alguma ideia para que eu consiga melhorar isso dentro da minha casa sem um profissional? Teve, porque a gente também faz esse trabalho de consultoria, né? Que pode ser feito de forma remota. Inclusive, a gente tem projetos fora
não tem a necessidade exatamente do presencial, assim. Projetos maiores e projetos menores nesse formato, assim, de uma ideia, uma mudança aqui. Mas hoje, com as facilidades que a gente tem, né? WhatsApp, enfim, tu consegue resolver quase tudo por ali. Então, mesmo com o pintor, que antigamente, para tu explicar alguma coisa para ele, tinha que estar muito bem colocado, impresso num projeto, né? E ir lá, pessoalmente. Hoje não, hoje abre o WhatsApp, tira uma foto, né? Ou ele filma e vem mostrando. Enfim, então, é muito fácil hoje. Isso é muito bom. Pra gente foi, assim, um facilitador, nossa. E então, aconteceu e acontece ainda. De fazer projetos remotos, assim. Pessoas de fora, né? Vêm em busca, às vezes conhece, às vezes não conhece, vem pelo Instagram, ou enfim. E eu quero saber, aproveitando esse gancho aí, uma coisa que você mandou pra gente de projetos internacionais que você tem. Eles fazem parte de algo nesse sentido que você fez de forma remota? É? Sim. Eu espero ir visitar essa obra pessoalmente. Temos 2 projetos fora e eles vieram, na verdade, através... Um deles, que é um que a gente ainda estamos em processo de execução e projeto, enfim, que é a residência de uma amiga minha, um casal de amigos meus, que eles são daqui, foram morar lá, nos Estados Unidos, em Michigan, e numa cidadezinha em St. Joseph. E eles foram para trabalhar, compraram uma casa, e assim, na primeira residência que eles foram, foi nesse sentido que você falou, me dá uma ideia aqui, o que a gente pode fazer. E já foi uma novidade para nós, porque lá é tudo muito diferente, né? O processo de executar, enfim. E aí eles compraram uma casa e a gente começou a reformar a casa. Eu ainda não fui, pessoalmente ainda não fui, mas já fazem 3 anos, eu acho, porque deles também estão fazendo aos poucos. Primeiro cozinha, depois área externa, depois... E aí temos todos os lá, neva muito, então às vezes tem esse... Né? E aí você tem que entender como que eles vivem nesse tempo, né? Como que é o dia a dia deles lá e como que vai executar a obra, porque aqui a gente sabe como faz, né? Faz o projeto, detalha, manda pro pessoal, acompanha aqui. Marcenaria executa, enfim. Lá não, por mais que tenha muitas tecnologias, mas lá não é tão comum a marcenaria, não tem marcenaria, assim. Tem. Mas, assim, não é tão simples e tão fácil você chegar e dizer, pro marceneiro, vem aqui, mede. Então, eles fazem tudo, vão naquelas lojas e compram tudo pronto. Eles, sabe? Então, a gente foi se adaptando, assim, por exemplo, vou fazer o projeto como eu acho que tem que ser. E aí, tá. Então, aí foi um trabalho em conjunto com os clientes lá, para eles buscarem os materiais disponíveis lá, que são diferentes dos daqui, como que eles vão montar, como que vai encaixar, como que vai pintar. E transformação também. Todos os ambientes foram reformados. E agora a gente está fazendo a parte do que aqui a gente não tem, que é embaixo, que é o basement, que eles têm, né? Que lá tem... É normal, né? Por conta de furacões, enfim. Então, toda a parte embaixo, assim, que a gente vê muito nesses programas de TV, sabe? De reforma. E filmes, enfim. Então, agora a gente tá fazendo essa parte, assim, que é diferente daqui. É academia, lareira, home office, um espaço de bar, adega, subterrâneo, enfim. E é muito legal, assim. Foi um desafio, mas um desafio que a gente teve suporte deles lá também, né? Porque para eles, né? Eles são engenheiros. Clientes, são né? engenheiros, entendem bem do negócio também, né? Porque eu precisava que eles medissem para mim exatamente como, né? Não tinha como. A gente ainda vai visitar essa obra, né? Pelo fato de serem amigos também. Mas, então, assim, eles precisavam ter a gente precisava ter esse trabalho em conjunto, né? Para eles medirem e depois executarem. E aí era vídeo o tempo todo. Então, a gente faz muitas reuniões, muitas, né, videochamadas. Tanto para definir projeto, quanto para apresentar, quanto na hora da execução. É muito legal. Assim, é um processo diferente daqui, mas foi uma experiência legal. E aí, a partir desse projeto deles... Surgiu um outro de pessoas que daí não me conheciam, mas foram na casa deles. São brasileiros também, brasileiros moram lá. E aí viram, gostaram, enfim. E aí entraram em contato e a gente também reformou uma casa no lago lá, é bem legal. É totalmente diferente do que a gente tá acostumado, assim, então sai da zona de conforto. Sim. É um desafio também, né? Querendo ou não, também a tua pergunta de antes foi um desafio que eu não levei. E ambos de forma remota, né? De forma remota. Mais difícil, né? Que antes, eu acho que há um tempo atrás, a gente não imaginaria fazer projeto assim, né? E hoje...
Mas aí nesses dois casos, você fez e está fazendo os projetos, mas daí a parte da execução é o cliente que ou busca um fornecedor. É com eles lá, mas lá a maioria das situações é faça você mesmo. Sim. Agora a gente vai até ter terceirizado assim, um pessoal para fazer essa parte nova de projeto lá, porque daí é mais difícil. Envolve um pouco mais envolve hidráulica, paredes, enfim. Lá também a forma construtiva é diferente daqui, não é alvenaria convencional, enfim. Então, eles vão executando, a gente vai, né? E eles fazem tudo mesmo. Porque lá é diferente daqui as perspectivas também, né? Nesse sentido de prestação de serviço. Você compra um produto muito mais barato, mas quando você vai precisar de um serviço, ele é completamente oposto. Exato. É muito mais caro do que aqui, Exato. né? A mão de obra lá é inacessível, assim. Então, por isso que a maioria, eles botaram a mão na massa, assim. Tanto que por isso que tem demorado, assim, porque vão fazendo aos pouquinhos, né? Sim. Conforme consegue, porque é no final de semana, eles trabalham bastante, então... E trabalham home office também, então... Eles têm uma rotina diferente, né? Mas funciona, assim como a gente tem projetos também fora daqui, no litoral, né? Estamos com uma obra agora em Florianópolis, fizemos uma ano passado em Joinville, só remoto também. De Florianópolis até fui em loco também, a gente consegue... É mais fácil daí, né? Mas funciona de forma remota super bem, porque daí a gente... Aí aqui já é o processo como o nosso, né? Aqui o processo é mais normal, digamos assim, o que a gente tá acostumado, mais convencional. Então, aí a gente detalha e vai pra... Né? E aí, tudo por telefone, Sim. Né? Então, aqui é mais tranquilo, assim. Mas remoto funciona... Bom, se funciona aqui, se funcionou lá, né? Assim, fazendo esse projeto a distância tão diferente, né? Porque não é pela distância, é pela forma de fazer, Sim, né? Completamente diferente. Mas é bem legal. O modelo, né? Totalmente diferente, né? Mas lá até foi... e algumas coisas lá são diferentes daqui. Por exemplo, fizemos um deck lá. Eles têm muito essa questão, né? As casas não tem cerca dividindo, enfim, é tudo, né, aberto. É lindo lá o lugar. Fizemos um deck com spa e churrasqueira externa, né? Essas coisas que a gente costuma ver. Aí teve que aprovar na prefeitura, então teve que ter, sabe, nomezinho lá, tu foi lá, aprovou na prefeitura, eles vão lá eles especificam, eles vão avaliar para liberar a parte elétrica, a parte, né, hidráulica, coisa que aqui não é tão comum, assim. O projeto é aprovado, mas lá eles vão vistoriar para ver se tu pode seguir com a obra. Via fazer o deck, instalar, antes de instalar, ver se a instalação tá correta. Então, assim, aí tem lá o carimbado do aprovado, tem em inglês. Acompanhamento pelas etapas. Né? Então, a gente participou do processo, assim, é bem, bem bacana. Essas diferenças dos projetos me surgiu outra pergunta também. A parte da arquitetura, pegando especificamente aqui a nossa região, eu acredito lá, o pessoal dos Estados Unidos também. A gente mora em um local com muitos extremos de temperatura, variação e tal, né? Tanto é que pode estar frio, daqui a pouco, daqui uma hora vai estar super quente. A parte da arquitetura, ela também pensa nesses detalhes do aconchego, do ambiente ter uma temperatura agradável? Faz parte, né, o conforto térmico, assim como o conforto acústico, né? Então, principalmente na parte de arquitetura, da construção mesmo, né? Pensar em ventilação natural, em iluminação natural também, né? Aqui no Sul tem essa questão de lareira, né? Fazer lareira tanto convencional, quanto hoje temos as lareiras ecológicas, a gás, enfim. Em outros lugares já não tem, né? Já não é tão frio, então já não tem necessidade. Então, tem essa... Mas a gente pensa, assim, tanto na questão natural, né? Ventilação, enfim, quanto artificial, que é climatizador, calcula a potência, quanto que vai, quantos que precisa, que tamanho que precisa, né? O que a gente vai fazer para o ambiente ficar mais confortável, se é um local muito frio, que material a gente vai usar no piso. Aí tem a questão de piso aquecido hoje, né? Automação, enfim, tem todos... Aí entra né? Mas a gente pensa, com certeza, assim, faz parte do nosso trabalho, do nosso processo, né? Pensar nisso também. Não só com o ambiente em si ficar confortável de
de cômodo, digamos assim, né? Ergonômico e tal, nas medidas corretas, né? Porque não é só fazer um balcão, tem que ser no tamanho certo. Certo. Né? Vai lavar Existem a louça, padrões. Existem padrões, né? Vai lavar a louça, não pode ser nem muito alta, nem muito baixa, Sim. né? E claro que isso pode adaptar de um cliente para o outro, mas não é só nisso, né? No conforto, como tu falou, térmico, acústico, enfim. Uhum. Você falou antes, Michele, que não tem o certo e o errado na arquitetura, né? Mas, assim, existe alguma coisa que, por exemplo, as pessoas fazem que é até meio que um senso comum das pessoas, que elas acabam... que você poderia dar de dicas para elas deixarem de fazer ou melhorarem para o que, por exemplo, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: o que as pessoas podem fazer sem contratar um arquiteto, por exemplo, de simples assim, que é algo básico que às vezes passa despercebido das pessoas porque elas não têm esse conhecimento que um arquiteto tem. Não colocar luz branca. Eu acho que é geral entre os arquitetos, assim, essa questão que a gente brinca e tem muitos memes por aí sobre isso, que é a luz branca parece um hospital, né? Então, essas pequenas coisas não precisa de um arquiteto, né? Mas, claro, não sei se vocês gostam de luz branca, mas para o ambiente ficar confortável, daqui a pouco tu não tem nada ali. Tu tem um sofá, uma TV, enfim, coloca um tapete, vai fazer uma pintura, cuida com a cor, né? Vou colocar uma iluminação, deixa uma luz mais confortável, mais baixinha, mais amareladinha, né? Mais quente. Coisinhas assim, detalhes, né? Enfim, o gosto é difícil de discutir, né? Você falou da luz branca, que só tem luz branca, né? Não, foi colocada essas amarelas aqui que você vinha, né? Aqui tá ideal, misturada, luz branca, luz amarela e luz de frente. Tem todas. Não, aqui tá certo. É que pro caso específico tem que ter, tu precisa, né? Mas para um quarto não dá para ser luz branca. Uma sala, uma enfim. sala, um quarto. Agora, são ambientes que você fica mais relaxado, né? Sim. Você quer ficar Agora, mais... um consultório, um hospital, um centro cirúrgico, né? Então, tem lugares para todo. Na cozinha, por exemplo. Hoje até assim, então, é engraçado até falar, pegar um gancho assim, antigamente, como os ambientes eram mais separados, a gente fazia muito isso. Sala e quartos, luz amarela. Cozinha, banheiros, lavanderia, luz mais branca. Mas como foi integrando ao longo do tempo... Hoje tu vê, a maioria dos ambientes são integrados, né? Cozinha com sala, né? Tudo aberto. Essa integração que é bem legal, assim. Então, acaba que não tem como, né? Misturar. Aí a gente usa a luz mais neutra, ou amarela, ou neutra. Mas eu vejo muitas situações onde que existem, tipo, setups dentro do mesmo ambiente, né? Então, digamos, é uma cozinha. É uma cozinha que tem a mesa de jantar ali junto, integrada. Vai ter uma luz mais forte para você fazer, preparar a comida, a alimentação e tal. Aí, se você quer fazer um jantar, você troca os interruptores ali. Aí, ao invés de ser aquela luz geral, uma luz mais e aí nessas situações a gente precisa, pensar nisso, né? A gente precisa pensar aqui vamos colocar uma luz funcional embaixo do armário aéreo da pia para a pessoa poder cozinhar enxergando tudo, né? E circuitos diferentes. Terminou de fazer, vamos apagar isso aqui, vamos deixar a luz assim como hoje tem a dimerização, né? Sim. Tanto manual quanto automatizada, e tem a Alexa para poder brincar um pouco com isso, assim, com os cenários, né? A gente gosta muito da automação por causa disso. Tu cria cenários no mesmo ambiente que pode ser para trabalhar, para ficar assistindo um filme, né? Então, isso tudo tendo vários pontos de iluminação, porque se tu tem uma luminária no meio geral, tu não consegue trabalhar com cenas, né? Então, a gente... por isso que arquiteto gosta tanto de tanto pontinho, assim. Porque tu cria cenários diferentes, né? Eu vou criar um cenário mais romântico aqui eu vou criar um cenário para conseguir cozinhar, ou meio termo, tô recebendo, tô tomando um vinho aqui, né, na churrasqueira, eu tenho que enxergar o que eu tenho que enxergar, né? No quarto, então um quer ler, outro quer dormir, né? Vamos colocar uma iluminação pensando nisso. Quarto de bebê, de madrugada a mãe vai amamentar, não dá para ter uma luz na cara da criança. Direto, né? Tem que ter uma luz mais suave, indireta, suave, amarela de preferência. Então, por isso que os ambientes são pensados assim. É claro que vai iluminar, né? Mas daqui a pouco esse conforto que a gente chama, né, que a gente fala nessa questão do não só térmico, acústico, mas luminotécnico também, né? É importante, assim, porque hoje a gente chega em casa, né? Tu vai relaxar, quer descansar, aí tu deixa uma luzinha mais baixinha, uma musiquinha mais agradável, né? Então, assim, tu cria esses ambientes e cria
além dos ambientes, tu cria o hábito das pessoas também, né? Porque se a pessoa não tem um ambiente, que seja uma poltroninha lá ou uma luminária. Uma luminária de chão, não precisa estar embutido, não precisa estar, né? Hoje a gente tem infinitas possibilidades. Uma luminária de chão, uma arandela, alguma coisa assim. Se tu tem isso, assim, tu vai chegar lá, vai ligar essa luzinha, vai desligar o resto, vai colocar uma música, vai descansar um pouco. Se tu não tem, tu nem vai pensar que tu consegue fazer isso. Sim. Então, a arquitetura influencia em total no dia a dia das pessoas, nos hábitos, né? Em como que essa pessoa vai... Tu vai ter lá uma mesa na sacada para tomar um café da manhã. É um cantinho agradável ali, ou num espacinho diferente, uma varanda ou uma vista. Pode estar lá essa varanda e tu não usar para nada. Mas talvez um profissional pensou para você que tu vai ter um cantinho ali e tu nem pensou que tu... daqui a pouco é um hobby, vai criar um hobby novo. Vou lá fazer uma leitura de manhã ou tomar um café lá fora, assim, né? Ou tomar um café com uma vista bonita. Então, não só a iluminação, né? Isso tudo vai influenciando na rotina, no hábito. Que o cliente pode desenvolver por algo que você pensou, né? Que nem então, passou pela cabeça às vezes dele. a gente faz perguntas nesse sentido, assim, tem costume de ler? Vamos criar um cantinho de leitura? Nem pensou, sabe? Então, por isso que a gente gosta tanto, assim, né? A gente trabalha com pessoas, né? Faz essa conexão do lar com a pessoa e tenta deixar o mais agradável possível. O mais agradável e também o mais, igual a gente falou lá no início, né? Usual. Usando a tua criatividade e fazendo link com o que a gente comentou agora da iluminação, de ter diferentes possibilidades para o mesmo ambiente. Daqui a pouco a pessoa vai ter diferentes funcionalidades para o mesmo ambiente, né? Então, é o quarto que ela, em algum momento, ela quer descansar, mas em outro momento ela quer se produzir, se maquiar, se vestir, né? Então, a luz vai ser diferente. Vai ser diferente. Né? São pontos diferentes, né? Não é só ligar a luz, né? Voltando à parte dos projetos lá, Michele, como é que se trabalha, assim? Você falou que às vezes é muito relativo, né? Demora às vezes 2 dias, mas às vezes demora 15 para... E também, eu acho que esse tempo ele está associado à decisão do cliente, né? No final. Porque o cliente tem que aprovar depois o projeto que você apresenta para ele, para depois começar a ser executado, né? Sim. Como é que se trabalha com um cliente indeciso, por exemplo? Deve ser bem difícil, né? É difícil. Porque... por mais que a gente consiga, alguns clientes, a maioria dos projetos, eu fico muito feliz com isso, mas a maioria, eles são aprovados assim, a gente apresenta e o cliente muda um detalhezinho ou outro, a gente considera isso como não mudou nada. Mas alguns, além de, não só indecisão, mas a mudança de ideia, não só indecisão de projeto, de estilo, assim, aqui gostei disso, mas agora eu quero mudar. Indecisão com a sua obra. Assim, às vezes vão mudando porque passa um tempo, porque a obra também depende. Pode fazer em 3, 4 meses, pode fazer em 2 anos, 3, 4 anos, né? Depende do quanto tu tá podendo investir ou do tempo que tu tem. Às vezes tem pessoas ansiosas, tem uns mais tranquilos, né? Então, se a obra vai demorando, conforme a obra vai andando, a pessoa vai mudando. A chance é maior de mudar, né? Vai entendendo, daqui a pouco fez um projeto, passou uns dias, pensou em outra coisa, que tal fazer isso, né? A gente tenta lidar da melhor forma possível, assim, claro, tem que mexer em tudo, né? Não é só, vamos mudar aqui. Porque às vezes chegou no momento de fazer essa alteração, o cliente pediu alteração, a gente já detalhou tudo, ou já tá lá na marcenaria. Quando tá no início, aí tranquilo, né? Então, também depende da obra. Isso que eu comentei antes pode ser que dure 2 dias, pode ser que dure 15, mas às vezes o cliente já está, como eu falei, com o gesseiro contratado, o pintor contratado, precisa terminar em 1 mês, precisa morar. Aí a gente se obriga a fazer, né, de forma mais rápida. Claro que a gente sempre vai tentar encaixar, ver se consegue atender também. Isso tudo é combinado antes, né? Mas até para entender quanto tempo a gente tem de projeto. Porque o ideal seria, né, o cliente perfeito, é dizer assim... Pode fazer no teu tempo. Não, claro, sem abusar. Mas, assim, quanto mais pressão, quanto mais... tem que terminar isso em 5 dias. E é algo que... a tua criatividade fica abalada, né? Sim. Porque a nossa cabeça é funcionando, assim. Então, a pressão e aquela né? Do cliente, assim, ou fica mudando, ou não tem certeza, ou uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra. Isso complica
100%, né? Então, daí, às vezes, fizemos várias possibilidades, apresenta e aprova, depois altera, ou já altera na hora. Então, também isso tudo depende. Então, a gente dá sempre um prazo para a primeira apresentação, porque o detalhamento para execução vai depender de se nessa primeira apresentação já foi aprovado ou não, né? Daqui a pouco foi mudando e não parou mais de mudar. E para as pessoas assim que nunca contrataram um arquiteto, que nunca tiveram experiência, eventualmente já fizeram até alguns imóveis, mas sempre naquela forma lá de antigamente, né? De que, eu sei fazer do meu jeito ali, vou dando meus pitacos e vai acontecendo a obra. Mas assim, não precisa falar em valor monetário, mas assim, quanto por cento que o investimento numa obra é legal destinar para arquitetura? Ou, na média, né? Quanto por cento que é necessário para arquitetura, para se planejar essa parte? A gente gostaria que fosse um pouco mais, porque hoje, por exemplo, parece caro um projeto. Assim, a gente entende que as pessoas, às vezes, não... Algumas pessoas, sim, já entendem o valor, quem já trabalhou, quem já, né, não somente de um projeto, mas principalmente quando é projeto e acompanhamento, assim, né, a pessoa vai ficar, o profissional vai ficar lá 1 ano com você, definindo coisas, te ajudando com a tua obra, às vezes menos, às vezes até mais, então tu vai gastar 1 milhão na tua obra, mas não quer pagar 10, 15 mil em um projeto, digamos, né, mas basicamente de 5% a 10%, assim, vamos considerar, do valor, né? Deveria, mais ou menos isso. Mais contando ou menos isso. A execução já ou só o projeto em si? Só o projeto, só o projeto. Uhum. Só o projeto. Projeto e o acompanhamento, né? No caso, não a execução não em os si. Itens, né? Não os itens, não os itens. É mais ou menos, assim, porque... Mas, assim, claro que cada obra também vai ter sua particularidade, né? Porque tu pode gastar num... Porcelanato, por exemplo. Vou comprar uma porcelanato para o piso, para as paredes. Pode gastar R$80 o metro ou R$500 o metro. Então, tudo isso vai variar, né? Aí, essa porcentagem lá no final aumenta ou diminui, né? Mas, basicamente, isso. Porque tu pode, né, colocar um valor, investir um X, mas ficar tão bonito quanto tu... Sim. E inclusive, o profissional ali, ele pode auxiliar a fazer economia na obra, né? Completamente. Porque o que comentamos antes, né? Não tem decisões erradas. Às vezes, né, pode acontecer alguma coisa, chance é muito alguma menor, mudança de ideia, mas a chance é muito menor. Tu tá pensando lá no início, então, ou seja, tu não vai ter que refazer coisas ou colocar algum detalhe que tu não gostou, daqui a pouco tu pinta tudo e não gosta, tu não visualizou isso antes, né? Quando tá ali no projeto, tu muda já no projeto, então não precisa correr o risco de gastar 2 vezes ou mais, né? Claro que acontece de execuções mal contratadas, às vezes, né? Acontece. Mas economia é grande. Até porque, assim, a gente, quando sugere materiais, o exemplo do porcelanato, a gente faz sugestões em projeto, depois vai junto com o cliente para ver se é aquilo mesmo. Alguns, assim, já olham no projeto e já querem aquele, né? E ok. A gente indica e às vezes o cliente já aceita e vai, né? Fizemos o orçamento e compra, ou vai lá, escolhe, muda, faz matriagem dos revestimentos que gosta, por exemplo, a gente coloca no projeto, simula, vê como fica. Isso facilita a visualização, porque às vezes viu lá na loja, gostou muito, colocou, já tive situações assim, colocou, não gostou. Na prática não ficou legal. Na prática não ficou legal, ou o cliente mesmo não gostou. Não que não tenha ficado bonito, mas o cliente não imaginava daquele jeito. Aí tu arrancar o porcelanato ou né, mexer na obra é mais difícil do que tu mexer no projeto. Então, a gente tenta... quando acontece isso, essa intervenção, assim, vamos escolher algumas opções diferentes dado o projeto, que também pode acontecer, a gente simula em projeto. E aí, o que acontece? É isso. Ok, gostamos. Aí a gente vai fazer o quantitativo dessas peças, calcular o quanto pega uma porcentagemzinha a mais para quebra, né? Então, assim, ali é a questão da economia, né? Tu tá comprando o material certo, sobrando um pouquinho, tendo uma margem para, né? Não evita de fazer cálculos que não existem. Então, assim, aqui, essa parede vai ser pintada de preto. Quanto de tinta a gente precisa? Né? Então, não vai comprar lá 1 galão de 18 litros. Em todas essas situações, né? Assim, aí tu já tem uma prévia, mais ou menos, do que vai custar, né? Isso. Porque aí a gente orça tudo, depois, né? Com um projeto, tu consegue... Algumas pessoas chegam... quanto tu acha que eu vou gastar?
não tem como sem um projeto, não tem como saber. Justamente por isso, porque eu posso colocar, ou você pode escolher um revestimento de R$100, R$80, ou de 300, de 500. Assim como a iluminação, assim, pode ser um lustre de R$400 e um lustre de 5.000, né? Então, depende. Mas, com um projeto feito, a gente consegue, antes de você construir, tu consegue orçar tudo aquilo. Tu vai ter noção do quanto vai custar de piso, de gesso, de iluminação, de marcenaria. Que, inclusive, ali você vai fazendo as adequações pro orçamento do cliente. Daqui a pouco a ideia que ele tem vai extrapolar o orçamento. Então, vamos reformular. Lá na primeira reunião, quando a gente conversa sobre, né, vai fazer o briefing inicial, a gente questiona, né, se tem um valor para investimento da execução, porque daqui a pouco a gente não troca essa ideia, o cliente não fala, tu faz um projeto mirabolante, assim, porque pode ser bonito, barato e bonito, caro, né? Então, e aí o cliente até gosta, depois começa a orçar. Já aconteceu também. Não que ele não tenha falado, mas assim, não, pode fazer. E depois ele mesmo se surpreender com o valor que ficou. Então, a gente vai ter que fazer algumas adequações. Vamos cortar aqui, vamos tirar ali. Isso acontece, assim, muda o projeto. Às vezes o projeto muda não porque o cliente não gostou. A maioria das vezes não é. É porque o orçamento ficou caro, ficou inviável, e a gente tem que fazer algumas alteraçõezinhas, assim, então acontece também. Mas aí que é a importância do projeto, né? Do projeto, porque você vai prever tudo isso ali, né? No papel, enquanto tá no papel, não depois que tá lá, né? Não depois que tá, ou tá executando e começou a ficar caro, tu vai ter que parar na metade, né? Então, com o projeto, tu tem ali uma cartilha, digamos assim, é isso aqui que eu tenho que seguir. Então, quanto que eu vou gastar para chegar nesse resultado? Tem a projeção todinha. Aí, daqui a pouco, ficou mais caro. Então, isso aqui eu não preciso fazer agora. Vou priorizando. Então, com o projeto, tu consegue economizar. Sim. Então, tá dada a resposta aí. E o acompanhamento certo também, né? Que só o projeto também, às vezes, tu não sabe para onde ir. Então, tu tem que ter o projeto e uma orientação também, né? Do profissional, não só... É uma porque engrenagem projeto que precisa funcionar. Consegue comprar ali, né? na internet também. Tem isso, né? Hoje, inteligência artificial, enfim, tu coloca a foto lá. Mas e como que executa? Como que faz? Como que faz dar certo, né? Quem que vai acompanhar, né? Então... Tem que ser o projeto e o acompanhamento certo para você poder economizar, senão tu vai gastar mais. Exato. Como é que o pessoal pode te achar nas redes sociais, os canais? Você falou ali que vocês divulgam, inclusive, os trabalhos de vocês? Eu divulgo ali, né, no Instagram, que é Michele Trombetta Arquitetura. Eu acho que é a rede social que mais movimenta, assim, né? Tem o Facebook também, mas é a mesma coisa, mas vai automático. E eu vou aproveitar para falar o da marcenaria também, né? Que é tefato.marcenaria. Então, no Instagram? O Instagram é a rede social mais, né, que a gente mais movimenta, assim. E aí lá tem todos os números, contatos, WhatsApp, enfim, tudo isso. Legal, muito bacana. Bem. Michele Trombetta. Acho que a gente falou de tudo, né? De tudo não, decoração. Né? Eu acho. A arquitetura é muito ampla, né? Então, pra gente falar que vai... Uma temporada do Fala Mais, né? Mas muito legal o papo contigo, Michele. Parabéns aí pela sua dedicação, a profissão, né? Por ter escolhido essa área lá, no tempo ainda que você começou a ajudar teu pai na marcenaria. E pelo sucesso que você alcançou, né? E que você tenha cada vez mais sucesso aí nessa trajetória. Obrigado pela presença. Obrigada, Amém. Obrigada pelo convite também. E muito legal a ideia, a iniciativa aqui na região, né? De vocês e também muito sucesso para todos nós. Obrigado para todos, né? Legal. Jonathan já agradeceu a Michele, eu agradeço vocês por terem acompanhado mais esse bate-papo. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, acompanhem também lá as nossas redes sociais, as redes sociais da Michele, dos negócios dela. E um agradecimento muito especial também às nossas marcas parceiras aqui do Fala Mais, né? Que são a Cicobi Valcred Sul, Mercado Marine, a Panificadora São Pedro, o Restaurante Ligeirinho e a Marker Engenharia. Beleza, pessoal? A gente se vê na próxima semana.